Norte em Entrevista. Eu sou o Vinícius Barbosa e passo a conversar a partir de agora com a professora Lúcia Guerra, historiadora, professora, pesquisadora, doutora da UFPB, aposentada, mas que tem uma vida muito ativa na Casa de José Américo. Também a gente vai falar um pouquinho do trabalho na Casa de José Américo ainda nessa entrevista. A gente está tratando aqui, trouxe a professora Lúcia Guerra, para tratar no livro Memória e Verdade sobre a Ditadura, vários textos da própria professora, de alunos, que tratam desse período muito difícil da nossa história, muito difícil realmente da nossa história, e que a gente precisa lembrar, a gente precisa conhecer o que aconteceu e entender por que continua acontecendo ainda. Esse projeto, ele começa em 2006, se não me engano, foi 2006 com 2012, perdão, com a Comissão Nacional da Verdade, né, no governo da presidente Dilma Rousseff, e se desdobrou para os estados. E aqui dos estados surgiu a oportunidade da professora Lúcia Guerra editar esse livro Memória e Verdade sobre a Ditadura, que é uma visão mais próxima do que aconteceu aqui na Paraíba, do que aconteceu aqui nas imediações. É mais ou menos esse o contexto, professora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é uma satisfação participar aqui com você, Ulisses, desse momento, dessa entrevista. Sem dúvida, o movimento nacional que surge, né, com a presidenta Dilma, em 2012, ao chegar nos estados, nós tivemos alguns estados com maior receptividade e outros não. No caso da Paraíba, né, nós tivemos aqui a criação de uma Comissão Estadual da Verdade, e eu tive a honra de fazer parte desta comissão, ao lado de vários outros professores e de pessoas dos movimentos sociais, e fomos, estudar, pesquisar o que realmente aconteceu durante a ditadura na Paraíba. Então, se tem muito conhecimento já do que aconteceu no eixo Rio e São Paulo, mas se fazia necessário localizar no território brasileiro outras formas, outros momentos de resistência e de repressão. Então, foi assim que a comissão trabalhou bastante aqui na Paraíba. Em 2017, essa comissão entregou seu relatório final e, ao longo, então, da minha vida acadêmica, eu pesquisei muito esse período da ditadura como historiadora e, participando também da Comissão Estadual da Verdade, tive a oportunidade de ampliar o conhecimento sobre esse período e, como professora também da UFPB, eu fiz parte do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e lá tem uma pós-graduação. Então, vários alunos pesquisaram essa temática e alguns deles foram meus orientandos. Então, neste livro, eu trago o resultado da pesquisa, não só minha, mas também nas parcerias com esses alunos, ou de mestrado, ou mesmo alunos de graduação. Nós temos trabalhos aqui com alunos meus da época, alunos de história de graduação, que também escreveram. Então, aqui é resultado dessas pesquisas com colegas, professores ou com orientandos, mas vem justamente como desdobramento de toda aquela pesquisa que foi feita na Comissão Estadual da Verdade. Embora que essa temática já esteja presente em muitos professores e grupos de pesquisa na UFPB, porque mesmo antes da Comissão da Verdade, essa temática já instigava muito historiadores e professores, porque é um tema que não chega na juventude. Raros são os professores do ensino médio ou fundamental que tratam dessa questão em sala de aula. Nunca dá tempo, o período termina sendo curto, a carga horária pequena, então é uma defasagem que tem desse conteúdo em sala de aula. Então, durante algum tempo, professores ou da pedagogia, da história, da sociologia, tiveram também essa preocupação em estudar esse tema e tentar difundi-lo mais junto aos professores, ou mesmo nos livros didáticos, para chegar na juventude, conhecer o que foi realmente esse período da ditadura no Brasil e na Paraíba. Bom, professora, eu como jornalista que acompanho esse tema também, bastante doloroso para o Brasil há muito tempo, sempre vi nisso muita dor. Falar de tortura, falar de desaparecidos, falar de tudo o que aconteceu, é um processo doloroso. Eu imagino o trabalho de um pesquisador, um trabalho de um professor, mergulhando fundo nesse processo. Tem como não sentir essa dor ou conseguir separar esse viés do professor, o pesquisador, que tem que ir ali mergulhar, entender aquilo para fazer essa difusão que a senhora
bem coloca, né, para que outros professores possam entender essa causa e trabalhar, né, esse tema como permanente, porque a gente não pode esquecer isso. Pois é, essa vertente da memória está bem dentro dos direitos humanos, né? A necessidade de empatia, de entender e de sentir a dor do outro. Quando se vai pesquisar sobre a ditadura militar, as histórias, os depoimentos, né, de familiares ou mesmo daquelas pessoas que foram torturadas, é muito doloroso. E, inclusive, é difícil para eles estarem repetindo essa história. Então, nem todos já conseguiram trabalhar isso psicologicamente e conseguir falar disso de uma forma natural. Para muitos ainda é muito traumático ter que estar dando esses depoimentos, falando sobre esse tema, e os pesquisadores, por sua vez, se envolvem também e a dor termina sendo coletiva. Agora, qual é a grande questão? É que durante muito tempo, esse enfrentamento de algumas pessoas que resistiram à ditadura, que sofreram a ação do Estado com a tortura, sequestro, assassinato, isso ficou muito apagado. Então, a maioria da população não soube que isso aconteceu. Então, algumas famílias é que passaram por esse processo de dor, de saber que seu filho, seu pai, seu irmão foi sequestrado, não se sabia onde estava, né? Chega bastante machucado quando volta para casa, né, por conta das torturas, e quantos desapareceram e nunca voltaram. Mas isso ficou encoberto. Então, essa dor ficou muito restrita a algumas famílias. Então, daí a importância, inclusive, do movimento dos familiares dos perseguidos políticos. Porque, de um modo geral, a população ficou sem saber disso. Porque, durante a ditadura, houve toda uma censura e um apagamento dessa memória. Não se podia divulgar o que estava acontecendo. Então, houve um grande cerceamento da imprensa, das expressões artísticas. Então, isso terminou ficando muito no âmbito de alguns movimentos sociais ou das famílias. Então, pós-ditadura, com a reabertura política, vamos dizer assim, é que esse movimento que estava encoberto, essa dor que estava encoberta, ela começa a ter condições de aparecer. E por isso que neste livro, né, nós colocamos, e foi uma sugestão do meu marido, Carmelo Reinaldo, que também é jornalista e um grande apreciador da música, né, ele viu em uma música de Milton Nascimento e Fernando Bran, que diz, para o dia que vai chegar, a necessidade de raspar o mofo para a verdade aparecer, para as cores aparecerem. Então, é preciso desvendar tudo isso que estava sob o tapete, porque a ditadura fez tudo para apagar essa luta, essa resistência e a ação que o Estado fez de repressão. Então, como isso ficou apagado durante muito tempo, encoberto, então o trabalho posterior a isso é justamente dar visibilidade, é trazer para a pauta o que significa um regime ditatorial para a população brasileira. Bom, professora, naquele primeiro momento, lá em 2012, com a Comissão Nacional da Verdade, foi quantificado os desaparecidos, os assassinatos, os torturados, enfim. As várias violências praticadas foram quantificadas no final do relatório, sai ali. Aqui na Paraíba, com tudo que foi feito, inclusive resultando no livro, que tem uma avaliação de todo esse processo, é possível quantificar aqui de paraibanos números? O livro consegue trazer isso ou traz histórias, ou traz os relatos? No meu livro, eu não trago exatamente esse quantitativo. Quem traz isso é o relatório da Comissão da Verdade Estadual, não é? Então, nós temos cerca de 16 desaparecidos, mortos e desaparecidos, muitos perseguidos, a lista é imensa dos que foram torturados, das mulheres que foram torturadas, só que esse número, tanto o estadual como o nacional, ele ainda não é o real. E por que isso? Porque nem a Comissão Nacional, nem as comissões estaduais tiveram acesso a todos os arquivos. Alguns arquivos ainda não foram abertos. Por mais que nós tenhamos também, na época da presidenta Dilma, a lei de acesso à informação, mas ainda existem acervos inacessíveis. Então, esses números ainda podem aumentar, porque nós não tivemos acesso não só a esses números, vamos dizer assim, esses registros oficiais, como também muitas famílias, não é, temendo toda a perseguição que sofreram, vamos dizer, sumiram, né, ficaram na clandestinidade e não se conseguiu recuperar. É um exemplo dos camponeses. Só mais recentemente é que, chegando junto com a Comissão da Verdade, com outros projetos de pesquisa, é que nós vamos ouvir depoimentos de pessoas que dizem família tal, de tal sítio, sumiu e ninguém nunca mais ouviu falar por conta da perseguição. Então, esse número não está quantificado, né? Então, nós estamos assim ouvindo outros depoimentos,
né, que vão agregando mais informações e nós não temos ainda esse quadro real. Ainda vai demorar algum tempo para que essas pesquisas continuem. Nós precisamos ainda acessar alguns arquivos e nós precisamos ainda mapear essas famílias, essas pessoas que sofreram perseguição e tiveram, inclusive, seus entes queridos assassinados e desaparecidos também. Nesse sentido, já que o livro é uma coletânea de textos, qual é a abordagem? Ela é variada sobre esse tema, os temas da ditadura, análise dos professores? Sim, esse recorte aqui da ditadura, na verdade, a história desse livro tem a ver muito com a história pessoal. Eu completei 70 anos o ano passado e disse, vou fazer uma reflexão sobre a minha vida. O que foi que eu produzi academicamente? Eu trabalhei sobre muitos temas. Né? Trabalhei sobre a seca, oligarquia, Coluna Prestes, a igreja na Paraíba e sobre a ditadura. Eu digo, não, eu não vou fazer uma miscelânea com tudo que eu produzi, mas vou fazer um recorte, né, sobre a ditadura por conta da urgência desse tema estar na pauta do dia. Isso é um ponto que a gente pode falar depois, né? Vamos, do que está agora e por que a urgência disso. Então, neste livro, eu fui, então, mapear o que eu tinha produzido, né? Sozinha ou com meus alunos ou colegas. Então, ele vai ter uma parte que trata sobre direitos humanos, certo? Uma primeira parte sobre a importância dos direitos humanos, da educação em direitos humanos, porque o tema da memória se insere nesse panorama mais abrangente dos direitos humanos. Então, vamos tratar um pouco, não é, desse contexto dos direitos humanos e aí como entra o direito à memória como um direito também humano. Depois, eu passei para a Paraíba, então nós temos alguns artigos sobre a Paraíba, então a repressão e a resistência camponesa. Vamos tratar, isso foi uma orientanda minha, Jane Cleide, que fez a sua dissertação de mestrado sobre a família de Elizabeth Teixeira, de João Pedro e Elizabeth Teixeira. Então, vai ter um artigo sobre esse reencontro da família, sobre os camponeses. Nós vamos tratar também na Paraíba sobre a repressão, a resistência à repressão na UFPB, não é? Os alunos e professores que sofreram com a repressão. Vamos também tratar sobre a polícia, como a polícia agia antes e depois do golpe. Também foi uma pesquisa que eu e meus alunos realizamos no próprio arquivo da polícia, do quartel da polícia. Então, nós tentamos alguns temas dentro aqui da Paraíba, né, destacando do que nós tínhamos produzido. E também tem uma parte, aliás, eu falei primeiro da Paraíba, mas na sequência do livro, primeiro fala-se dos direitos humanos e depois fala da abrangência maior, Brasil e América Latina. Porque o contexto mais abrangente é a América Latina. Não é? A ditadura brasileira não foi única, não é? Foi toda uma conjuntura da Guerra Fria, com uma grande pressão dos Estados Unidos para que os países não avançassem nas conquistas sociais, temendo, não é, o avanço do modelo de Cuba, da União Soviética. Então, eu falo desse contexto latino-americano, dos outros países que também tiveram um regime de ditadura similar ao do Brasil. Então, essa parte da América Latina vem para Paraíba. E depois, uma terceira parte, eu vou falar de algo que até é inusitado para algumas pessoas. É que nós encontramos, durante justamente essas pesquisas, um grande acervo na Itália. Existe uma fundação na Itália chamada Fundação Lélio e Lisli Basso, que o Lélio Basso era um senador italiano, um socialista. Ele se preocupou na década de 70 com as ditaduras na América Latina. Então, ele veio ao Chile, né? E quando ele veio ao Chile, o Chile ainda não era uma ditadura. E lá ele encontrou muitos brasileiros, né, que falaram o que estava acontecendo no Brasil. E ele se dispôs a fazer um evento na Itália para denunciar o que estava acontecendo no Brasil. E quando esse evento foi realizar, Chile também já era uma ditadura, né? Em 73, ele fez 3 eventos, 74, 75 e 76, lá na Itália. Ele fez eventos tipo um tribunal para julgar o que estava acontecendo na América Latina. Um tribunal de opinião, ele não era um tribunal judiciário, não tinha essa força. Era uma fundação, né, da sociedade civil. Então, isso resultou em um grande acervo. Por quê? Nós vamos encontrar exilados de todos esses países da América Latina que foram para esses momentos, nesses 3 anos, deram seus depoimentos, discutiram. Então, ficou um registro imenso na Fundação Basso.
E esses 3 anos, ele chamou de Tribunal Russell II. Por quê? Já havia ocorrido anteriormente o Tribunal Russell, que foi o primeiro que Bertrand Russell fez para julgar os crimes dos Estados Unidos no Vietnã. Então, tinha havido esse tribunal de opinião sobre o Vietnã, que o Lélio Basso tinha feito parte. Então, ele cria a segunda edição, vamos dizer, o Tribunal Russell II, para tratar da América Latina. Então, isso criou assim, um acervo imenso de depoimentos, de documentos que ainda conseguiram levar desses países. Então, esse acervo ficou lá sem ninguém saber dessa existência. Quer dizer, claro que os perseguidos foram lá, sabiam disso, mas não era divulgado. O que é que acontece? Nós estávamos realizando aqui na UFPB um encontro internacional de direitos humanos e com a participação de um italiano que falou desse acervo que existia lá, né? Então, naquele momento, naquele evento, nós tínhamos aqui a presença em João Pessoa de Paulo Abrão, que era o então presidente da Comissão de Anistia, ligado ao Ministério da Justiça. Ele disse, vamos trazer essa documentação para o Brasil. Então, houve um convênio, Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, UFPB e Fundação Basso, e toda essa documentação foi digitalizada e veio para o Brasil. Então, nós também pesquisamos nessa documentação, né? Nós tivemos a possibilidade, inclusive, de fazer uma reedição aqui no Brasil dos livros que foram publicados lá na Itália. E nesse trabalho eu tive a parceria do professor Giuseppe Tosi, que é um italiano que morou muito tempo aqui em João Pessoa, professor da universidade. Então, nós conseguimos fazer a edição desses livros, de 4 livros que foram publicados na década de 70, pela primeira vez foram traduzidos para o português e publicados aqui pela editora da UFPB. Então, veja, era uma documentação que ninguém tinha pesquisado, né? Então, nós começamos essa pesquisa, muitos outros já estão pesquisando, porque essa documentação está no Brasil, digitalizada, já tem muitos outros pesquisadores usando, pessoal da UFRJ, da PUC do Rio de Janeiro, pesquisando essa documentação. E, para além desse Tribunal Russell, essa aproximação de Lélio Basso com os problemas da América Latina fez com que ele fosse convidado para um seminário, uma conferência, um encontro nacional que foi realizado aqui no Brasil, em 1978, sobre a anistia. Toda a mobilização, né, para a anistia no Brasil, e ele veio para o Brasil, né, foi convidado e se comprometeu a fazer outro evento internacional sobre a anistia, né, para lutar pela anistia, dar visibilidade internacional. E houve esse outro evento lá na Itália, e essa documentação também nós recebemos. Então, aqui nós temos 2 artigos, um que trata do que tem no arquivo sobre a anistia no Brasil, toda a documentação que ele também recolheu, os debates, e um outro artigo aqui, o primeiro eu fiz com um aluno meu, com o Fernando, que hoje ele é formado em História, está em Solidade, é diretor lá do Museu de Solidade. Ele, na época, aluno, ele escreveu comigo o que tem no arquivo da Fundação sobre a Anistia. E o outro artigo eu fiz em parceria com o professor Paulo Giovanni, meu colega de departamento, que foi o presidente da Comissão Estadual da Verdade. Nós fizemos um artigo sobre a influência das multinacionais nas ditaduras latino-americanas. Isso também, então, são 2 artigos com base nesse acervo que existe na Itália e que, fisicamente, mas que existe aqui no Brasil também digitalmente. Bom, professor, eu estou aqui me coçando aqui para pular e chegar aqui nos tempos atuais, mas eu ainda tenho um fascínio muito grande pela Paraíba que eu conheci, as histórias que eu conheci aqui, e vendo a fala da senhora sobre a necessidade dos professores entenderem a importância da propagação da história e do conhecimento dessa história, me lembra aqui as ligas camponesas e o papel importante que ela teve nesse processo da ditadura. Pessoas morreram, desapareceram, Margarida Maria Alves conseguiu fugir daqui numa fuga, enfim... Elizabeth, Margarida não. Elizabeth Teixeira teve essa condição de fugir, né, daquela coisa cinematográfica praticamente. Mas, enfim, isso é muito rico. E por que essa história não está, na história da Paraíba, não está na sala de aula, professora? Pois é, essa foi uma luta da nossa Comissão Estadual da Verdade, né? Nós fizemos um relatório, né, imenso, muito bem fundamentado, e nós gostaríamos que esse relatório estivesse em cada biblioteca escolar, mas não conseguimos ainda isso, né? O relatório foi
editado em 2017, e estamos ainda esperando que ele chegue na sala de aula. Mas nós tivemos um projeto também na UFPB, que foi em 2016, justamente de capacitação dos professores, e nesse sentido nós elaboramos um livro mais didático, certo? Sobre a memória e a verdade, usando as expressões artísticas para facilitar esse tema, porque também é um tema pesado. Muito pesado. É um tema difícil de você tratar com criança ou com adolescente a respeito de tortura, de assassinato, de destruição das famílias. Eu confundi a história com Margarida Maria Alves, porque a história dela é extremamente violenta, né? É uma coisa absurda. E quando a gente vai lá, e vai lá no memorial, e você fica na tal janela que ela estava, você tem a sensação do que aconteceu ali, aquilo é muito grave, né? E tem uma repercussão anual, mas ela não se projeta nas escolas, nas redes. Justamente, se faz necessária essa educação para o nunca mais. É isso que nós precisamos, né? Ter a parceria da Secretaria de Educação, de Estado e de municípios, para que essa temática esteja posta. Já existem ações, certo? O memorial das Ligas e Lutas Camponesas, lá em Sapé, não é? Que a base é a casa onde a família, não é? De Elizabeth Teixeira viveu, tem recebido visitação, tem toda uma ação pedagógica que acontece, mas a gente sabe que ainda precisa ampliar. A mesma coisa aqui em João Pessoa. A Comissão da Verdade, quando concluiu seus trabalhos, já ficou determinado no seu decreto de criação que seria todo o seu acervo e toda a sua ação deveria ter continuidade no Memorial da Democracia da Paraíba. Então, em 2018, esse memorial já começou a funcionar como desdobramento da Comissão Estadual. Esse Memorial da Democracia da Paraíba funciona na Fundação Casa de José Américo desde 2018, justamente para fazer esse papel educativo. Ele está aberto à visitação, inclusive escolas, não é? Professores levam seus alunos para conhecer e ter um pouco dessa aproximação com essa história, com imagens, não é? Com figuras, com cores também, para conhecer o que foi essa luta, não é? Por democracia e o que foi a ação do Estado, daquele Estado repressor, que era o maior violador, né, dos direitos humanos na época da ditadura militar. Então, essa ação pedagógica está sendo feita, só que ainda é insuficiente. É preciso ampliar essa ação de uma educação para o nunca mais, uma educação para que isso nunca mais se repita no Brasil. Eu espero que esse programa ajude nessa compreensão. Nós estamos conversando com a professora Lúcia Guerra, professora, pesquisadora, historiadora, que trata de um tema muito importante para todos nós, que é com relação à ditadura militar, que é um livro, Memória e Verdade sobre a Ditadura. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta a seguir para tratar de uns temas mais atuais ainda, que eu estou aqui assim, doido para conversar com a professora, tenho certeza que ela também tem uma opinião muito clara sobre isso, e a gente estava brincando aqui, a história se repete, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, e parece que a gente vai ter que inventar uma terceira forma. Mas enfim, daqui a pouquinho, continue por aí que você vai ouvir a nossa conversa aqui sobre esse assunto. Vamos fazer um rápido intervalo, já já eu volto com o Norte Entrevista. Estamos de volta com o Norte Entrevista, conversando com a professora, pesquisadora, historiadora Lúcia Guerra, que está falando aqui exatamente sobre o livro Memória e Verdade sobre a Ditadura. Nós abordamos no bloco anterior a necessidade da rede escolar estar tratando desse assunto, principalmente se a gente considerar o que está acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo. A senhora citou no bloco anterior o contexto da América Latina com a Guerra Fria e a participação dos Estados Unidos em praticamente todas as ditaduras que se ouviu falar na América Central e América Latina. A história está se repetindo. E aqui eu quero começar com um ponto muito preciso, porque a gente vai voltar para o nosso quintal, professora, que foi a anistia ampla, geral e restrita assinada por Figueiredo. Ali a gente cometeu um erro, professora. A avaliação da senhora, aquilo não era para ter sido daquele jeito, porque, na minha opinião, naquela época, eu já achava que aquilo era um absurdo, era para absolver assassinos. Ulisses, realmente a lei da anistia, ela não atendeu
à demanda da sociedade. Houve toda uma mobilização, discussões de como deveria ser a lei da anistia. Só que o projeto que terminou passando, não é, no Congresso Nacional, nós não podemos esquecer que aqueles anos, não é, de 75, 76, 77 até 78, o nosso Congresso, nós estávamos em plena ditadura. Então, era difícil esperar um Congresso progressista. Né? Então, de tantas modificações que ocorreram na proposta inicial, terminou tendo uma lei que anistiou os agentes torturadores, né? Os chamados crimes conexos. Então, botou todos no mesmo conjunto, né? Como se os torturados que foram perseguidos, que estavam presos, que estavam exilados, proibidos de voltar para o Brasil, teriam anistia e poderiam, assim, voltar para o Brasil, voltar ao seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, os agentes que foram, né, os perpetradores dessas violações, também foram anistiados. Né? Então, houve uma resistência, mas foi o que deu na época. Né? Então, diante de toda a pressão que se estava, a ansiedade que se tinha que realmente as pessoas pudessem ser anistiados, os reais que mereciam essa anistia, não é? Se terminou aceitando, não se rebelou, né, quanto a isso, de não aceitar, se aceitou essa lei da anistia. E desde então, não se conseguiu mudar uma vírgula. Por mais que tenha-se movimentos, não só sociais, mas movimentos até da própria OAB, né, de tentar rever essa anistia desse jeito que foi, porque ela criou a impunidade. Né? Os agentes que foram torturadores e que foram verdadeiros assassinos, eles foram anistiados, então não houve uma responsabilização pelos atos. Então esse processo brasileiro foi diferente de grande parte do processo do resto da América Latina. Quando termina a ditadura na Argentina, praticamente no mês seguinte já estão abertos processos contra os agentes. E dos agentes, vamos dizer, de baixa patente e de alta patente. Presidentes, ditadores, foram julgados e condenados e foram presos. Então, houve esse processo de responsabilização imediato. No Brasil, não. Como o Brasil já tinha tido uma lei de anistia ainda dentro da ditadura, né, porque a lei da anistia é antes, a ditadura a gente considera, né, como sendo em 85, então já tinha havido esse início desse processo com a lei da anistia. Quando acontece a nossa, vamos dizer assim, que volta à democracia com a eleição, o processo foi de tal forma que esse assunto não entrou na pauta. Não foi como na Argentina ou em outros países que foram investigar, que foram colocar, judicializar, responsabilizar. Não, no Brasil ficou tudo silenciado. Nós só vamos ter uma atitude do governo em 95. 10 anos depois é que nós vamos ter, no governo Fernando Henrique, a criação de uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos, para se investigar os mortos e desaparecidos do Brasil, 10 anos depois. Ou seja, uma defasagem de tempo enorme. Isso tinha que ser no quente. Não é? Então, demorou-se muito para agir. Depois, a nossa Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade nesses outros países foram assim imediatamente. A nossa Comissão da Verdade vem em 2012, olha a distância, e mesmo assim ainda com resistência. Não é? Ainda houve resistência que não se queria essa Comissão da Verdade, tanto tempo depois. Então, esse nosso processo, né, foi muito lento e, ao longo desse tempo, as coisas foram ficando como se apaziguadas, quando, na verdade, não estava apaziguada, porque as famílias que sofreram, as pessoas que sofreram, não esquecem. Né? Mas não se teve força para reverter essa situação de anistia para quem não merecia anistia. Mas, então, essa impunidade resultou no que nós estamos vendo agora, as pessoas achando que vão continuar impunes. E talvez nós estejamos numa virada, porque está havendo prisão, está havendo investigação. Então, isso é algo que muitas pessoas ainda não estão acreditando que isso está acontecendo no Brasil, como sendo algo inusitado, quando devia ser algo normal. Cometer um crime, tem que ser investigado, tem que ser julgado e cumprir a pena que for devida. Então, nós estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, ainda com algumas limitações, mas pelo menos esse processo está sendo iniciado. Eu digo, professor, porque ato contínuo, nós tomamos um golpe
no século XXI, já no século XXI, mal o século XXI começa, já tomamos um golpe de Estado, 2016, tem gente que duvida, mas isso está claro, e uma tentativa que se passou durante 4 anos. Eu queria destacar, professora, porque se a gente olhar a lei da anistia e os personagens daquele momento, 79, 78, 77, 73, esses personagens do Exército estavam aí hoje, estavam comandando e estavam em posições de comando e de poder. Né? E tudo isso corroborou para um cenário absurdo que nós vimos recentemente, de 16 para cá. Né? E que ainda estamos sentindo o peso disso, né? Porque parece que não acaba, professor. A gente fica olhando a história se repetindo, como assim? Né? A gente fica meio sem entender quando liga uma televisão e vê o que está se vendo agora, por exemplo, né? De novo uma tentativa de manipulação via justiça, de novo interferência internacional botando peso e pressão, enfim, parece que a história continua se repetindo e as pessoas se recusam a entender a gravidade disso, professora, isso é grave. Pois é, e veja, Ulisses, a questão dessa presença dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, se durante a década de 60, 70, a pressão dos Estados Unidos dentro da Guerra Fria, pressionando toda a América Latina, agora nós vamos ver de novo os Estados Unidos, não é? Pressionando também qualquer governo que queira ter um governo, um regime mais democrático, mais inclusivo, eles pressionando, né, continuam instigando e, se não financiando, mas apoiando, né, esses movimentos para, quanto mais, né, desarticular esses movimentos, melhor para ele. Quanto mais o país, né, entrar em crise, em conflitos internos, que podem até chegar a uma guerra civil, os Estados Unidos estão incentivando isso. E não só na América Latina, mas no mundo todo. Quer dizer, essa parte de conflitos está uma coisa global. E o que é que a gente vê, né? Claro que a influência dos Estados Unidos é muito grande, mas o que a gente vê é uma expansão do pensamento da direita, das posições mais conservadoras, né? Aflorando, né? Saindo, talvez, né? Do subsolo, né, das catacumbas, e aflorando aí uma motivação, né, que desconstrói toda uma luta que já teve vitórias, né, pelos direitos humanos, pela justiça social. Então é um panorama que a gente às vezes fica sem entender essa complexidade do mundo. Quer dizer, o Brasil está nessa situação, né, de muita dificuldade de manter uma política inclusiva, com muita resistência, com essa história de impunidade que nós temos, mas aí quando a gente vai para o global, a gente vê também que outros países também estão em situação complicada, justamente por conta desse fortalecimento, vamos dizer assim, das forças conservadoras, né, e de direita em vários lugares do mundo. Pois é, professora, não chega a ser um fenômeno, né? De novo, é a história se repetindo, só que agora ela alcança uma massa da população que espanta, né? Uma massa que grita contra direitos humanos, uma massa que grita contra o próprio trabalho, né? Contra os direitos trabalhistas, contra todos os direitos. É uma massa que reclama do que não tem do que reclamar. Né? Ainda assim, o Brasil, apesar da sua jovem e muito frágil democracia, deu um exemplo quando prendeu uma cúpula que tentou um golpe de Estado durante 4 anos, declarando que tentaria um golpe de Estado, tentou o golpe de Estado, não foi adiante e foi lá e puniu. O Brasil foi lá e puniu, o que não ocorreu nos Estados Unidos, para o infortúnio dos estadunidenses, para o infortúnio dos estadunidenses. Né, porque talvez eles não estivessem passando o que eles estão passando, e eles sabem que agora eles estão numa situação muito ruim com o governante que tem lá. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a justiça funcionou aos trancos e barrancos, com muita resistência popular, pedindo aquilo, negando qualquer tipo de anistia nesse processo. Mas ainda temos essa parcela ali que ainda parece que não compreendeu o que estava acontecendo, professora. Eu vou voltar ao que a senhora disse. Essa falta de conscientização, essa falta de participação das pessoas no debate público, no debate político, né? Se criminalizou a política de tal forma que as pessoas não querem se envolver, não, é melhor deixar isso para lá. E nessa
se cria esse campo favorável para toda essa situação que a gente está vendo, que é antidemocracia, antidireitos, antipovo, antitrabalhador, enfim, essa situação grave. Pois é, Ulisses, veja, durante a ditadura militar houve toda uma campanha de colocar o Brasil como um país que estava em desenvolvimento, que tudo estava muito bem, que o Brasil ia para frente, né? E o que estava acontecendo, né? Tudo encoberto, censurado. Então, grande parte da população adulta daquela época, grande parte, achava que realmente estava indo muito bem, o Brasil estava se desenvolvendo, né? Outra parte estava sofrendo, era carestia, né? Era inflação. E parte da juventude de hoje não tem essa memória, nem de quem sofreu, e termina tendo de quem achava que estava bom. Né? Termina os pais, os avós, dando boas lembranças de algo que não deveria ter boas lembranças, mas às vezes isso passa na casa das pessoas, de algum avô, de alguém falar como se aquele tempo fosse um tempo bom. E a gente sabe que essa imagem é um pouco distorcida. Mas é o que acontece. Como eu disse, na sala de aula, essa temática não chega do que foi a ditadura. As temáticas sobre, né, direitos sociais, a sociologia, a filosofia, a história, tem pouco espaço na formação da nossa juventude. Tem pouco espaço na sala de aula. Então, eu acho que isso contribui, né, para se ter uma juventude desinformada dessa realidade, ou desses direitos, ou dessas lutas. O que se tem hoje é resultado de lutas. Nada chegou gratuitamente. O direito de férias, o direito de 13º, de aposentadoria, etc., tudo isso é resultado de luta. Aí se tem como se já sendo um dado que está posto, né, e vai até se criticar isso, né? Então, eu acho que falta mais essa formação da juventude. Eu acho que um grande problema nosso é essa formação escolar, que nós precisamos ter uma ação mais efetiva com essas disciplinas que ajudam a pensar, a refletir. E a gente sabe que também tem uma educação não formal, que os movimentos sociais chegam junto da população, discutindo, falando sobre isso, mas não tem o alcance que tem inúmeras salas de aula. Os milhares de jovens que nós temos nas escolas, se tivesse, sim, uma formação mais cidadã nessas escolas, eu imagino que nós poderíamos ter uma realidade, uma conjuntura diferenciada, porque é assustador ver jovens, né, ou não tão jovens, pedindo a volta da ditadura, pedindo o fim dos direitos trabalhistas, trazendo todo o preconceito, né, coisas que a gente achava que essa luta já estava bem avançada, né, ou do racismo, né, o que é que a gente vê? Né, um aumento aí dessas expressões, né, de violação de direitos humanos. Então, onde está o problema? Onde é que nós estamos falhando? Né? Acho que a gente também tem que fazer essa reflexão. Eu acho que essa questão dos conservadores, ela ganhou uma proporção muito preocupante, professora. Se rasgou se apagou, tirou algum verniz, né, das relações pessoais. As pessoas tinham mais cuidado no tratar com o outro, e agora isso não existe mais. Então nós vemos, por exemplo, e aqui eu vou ter muito cuidado, porque também tinha a noção do Estado brasileiro, da unidade, da pátria brasileira, né? E agora a gente vê estados que têm posicionamentos que destoam muito do Brasil que a gente entendia, o Brasil alegre, feliz e divertido, né? A gente vê um estado em que muitos idosos, uma parcela gigantesca, são daqueles da ditadura que achavam que a ditadura era boa. Nós temos um outro estado que flerta claramente com o neonazismo, de uma maneira muito perigosa e assustadora também. Então, tudo isso veio nesse contexto mais recente, e para mim começou a partir de 16, aliás, a partir de 2013, das tais jornadas dos 13 centavos lá, dos 20 centavos, e isso foi um movimento muito direcionado e produziu o que produziu. Um golpe de Estado completo, parlamentar, jurídico, midiático, né, a mídia participou ativamente, e numa segunda tentativa, também muito grave. E ali aflorou muito posturas que nos surpreenderam, professora, porque eu jamais poderia imaginar que um professor de uma universidade defenderia teses como essa que estão sendo defendidas. Eu jamais poderia imaginar
que um político progressista, defensor da democracia, pudesse defender uma invasão do Brasil. Quer dizer, são coisas que são inimagináveis para a minha geração, vendo agora. A juventude é ainda um gargalo ainda mais grave, ainda que a gente vai ter que suar muito a camisa para poder dar a volta nisso, não é, professora? Pois é, porque a complexidade da situação é muito grande, né? Essa diversidade que você falou bem do Brasil, né? Claro que nós temos uma formação histórica muito similar, né? O que nos une no Brasil, mas nós temos também especificidades muito fortes, né? Principalmente a parte sul do Brasil, né? Tem uma carga europeia muito forte, não é? O Nordeste tem a carga europeia, mas também tem a carga, né, dos povos indígenas, dos povos africanos que aqui estiveram. Então, o Brasil tem essa diversidade e a gente pensava até que tinha uma unidade, mas não existe essa unidade, né, o Brasil com essa unidade. Só que aí, nesse momento, essas diferenças estão aflorando, não é, de forma muito, muito radical. E que tenha diferenças, isso é rico, né? A riqueza das regiões, isso é muito importante na cultura, essa diversidade brasileira. Mas essa coisa que você traz aí realmente é assustador, né? De você ver estados que estão realmente querendo, né, uma implantação de um sistema nazifascista, é algo inacreditável, né? Mas é a nossa realidade. Então, diante de tanta surpresa, de tantos elementos que estão postos aí, como enfrentar tudo isso? Eu acho que a gente precisa ainda refletir mais sobre essa complexidade do mundo e ver essas alternativas para ir costurando isso e tentando sair desse mar, né, tão tumultuado, tão revoltoso, né, que está aí. E veja, a questão que você tratou aí, né, do golpe, da tentativa de golpe que se conseguiu punir, de se ver pessoas presas, né? Quer dizer, uma retomada da justiça, mas o quanto está se querendo também desmontar ou desqualificar a justiça. Exatamente. Né? Do jeito que houve todo um movimento de desqualificação da política, também nós estamos tendo todo um processo de desqualificação da justiça. Quer dizer, o avanço que se teve com a justiça, podemos ter retrocesso também, porque está tendo toda uma campanha para desqualificar a ação das pessoas ou da própria instituição, vamos dizer assim. Então, é uma situação tão complexa que eu acho que a gente precisa estar tocando nessa pauta. Eu quero já parabenizar, não é, esse seu programa trazendo essa temática, mas nós precisamos ter vários outros programas, várias outras possibilidades de estar refletindo sobre isso, para que a gente possa pensar e ver como vamos sair dessa enrascada. É verdade, professor, ele pode contar aqui com o Norte, o Sistema Norte, e a gente tem interesse em manter essa memória viva. E o que nos cabe, a senhora coloca a questão, e eu vou deixar um pedaço aqui que eu quero falar da Casa do José Américo, mas a senhora trouxe um tema importante, que é o do dia 1º, que é a caminhada. O que nos cabe nesse momento é resistência. Resistência, e a caminhada é uma dessas formas de resistência, professora. Justamente, nós temos vários estados brasileiros já realizam um movimento entre o dia 31 de março e o dia 1º de março, ou o dia 1º de abril, 31 de março e 1º de abril, não é? Realizando uma caminhada para que não se esqueça, não é, dos crimes que foram perpetrados pela ditadura. Então, aqui na Paraíba, agora, dia 1º de abril, nós temos a nossa 3ª caminhada do silêncio. Essa caminhada ela é feita no centro da cidade, passando por pontos, não é, que foram pontos de resistência e pontos de enfrentamento à ditadura. Então, essa caminhada tem sido realizada iniciando na OAB, não é, que é um espaço de resistência democrática, passando pela Faculdade de Direito. Aqui na Paraíba, o movimento estudantil foi muito forte, muito atuante, não é, resistindo e enfrentando a ditadura militar. Então, a Faculdade de Direito foi um espaço de resistência e de luta e de repressão, né? Se eles resistiram, se eles fizeram manifestações, também foram reprimidos. Temos também o Ponto de 100 Réis, é um ponto histórico na nossa cidade, sempre foi um lugar de movimentação, de manifestação, de se colocar as críticas, as reivindicações. Então, o Ponto de 100 Réis também é um ponto de parada relevante na nossa história. Temos também a API, Associação Paraibana de Imprensa,
que pré e pós-ditadura sempre foi um grande baluarte em defesa da democracia. Então, muitos jornalistas, não é, diante de todo aquele cerceamento que existia da censura, muitos jornalistas foram perseguidos, muitos jornalistas resistiram, né, a essa perseguição. Outro ponto dessa caminhada é ali onde hoje é o Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco, porque ali era onde funcionava a Secretaria de Segurança Pública, a DOPS, que era a Delegacia de Ordem Política e Social, e termina na Lagoa. Nós passamos também no atual Cassino da Lagoa, que antes, nas décadas de 60 e 70, funcionava um restaurante universitário, e era também um ponto, né? O restaurante dos universitários era ali, ponto de mobilização, de discussão e de enfrentamento. Quantas vezes a polícia não esteve presente ali naquele restaurante universitário que hoje é o Cassino da Lagoa. Então, a ideia é passar nesses pontos, que foram pontos de resistência, para que a população saiba que a nossa cidade tem história. A nossa cidade tem locais de memória, de luta, que pessoas lutaram pela democracia no Brasil. E essa marcha também é uma marcha do silêncio, justamente em função desse respeito a essas pessoas que lutaram, essas pessoas que sofreram, que foram torturadas, e quantos dos nossos paraibanos não foram assassinados, e muitos ainda estão desaparecidos. Nós temos desaparecidos. O que é uma família não poder ter enterrado o seu ente querido, saber onde ele está, enterrado. Então, nós temos essa dor, e essa caminhada do silêncio é justamente para resgatar esse sentimento de dor, mas também de mostrar que houve resistência, que as pessoas lutaram por democracia aqui na nossa capital. Bom, professor, esse tema me interessa profundamente. Eu acho que eu passaria aqui horas e horas ouvindo a senhora, compreendendo melhor, reaprendendo essa história todinha. Mas eu quero fechar o programa, o Norte Entrevista de hoje, falando da Casa de José Américo, que eu tenho um xodó muito grande com aquele espaço, conduzido pelo meu amigo jornalista Fernando Moura, e cheio de pessoas muito importantes nesse resgate da memória, nesse resgate da história. Como é que a Casa de José Américo ela dialoga com todas essas temáticas? Seja esta que nós tratamos aqui, seja a própria memória da Paraíba, seja a própria história da Paraíba. Qual é o papel daquela casa? E o da senhora também. Eu estou na Fundação Casa de Américo desde 2018. Eu me aposentei da UFPB em 2017 e tive a grata satisfação de ser convidada para ser gerente do arquivo da Fundação Casa de José Américo. A Fundação Casa de José Américo abrigou a Comissão Estadual da Verdade. A Comissão Estadual da Verdade funcionava dentro da Fundação Casa de José Américo. E o Memorial da Democracia funciona dentro da Fundação. Então, esse trabalho da Fundação, essa abertura das suas portas, né, para a população conhecer essa história, né, de resistência à ditadura e também do que foi realmente o peso da repressão, ela tem o Memorial da Democracia com acervo, o acervo da Comissão Estadual, o acervo da DOPS e outros acervos doados sobre a ditadura militar, estão lá na Fundação aberta ao público para pesquisa e tem toda uma ação educativa. Então, nessa área das lutas por democracia, nós temos a Fundação Casa de José Américo como uma referência. Para além dessa temática, e aí eu acho que cabe um outro programa só sobre a Fundação Casa de José Américo. Com certeza. Diante da sua riqueza e diversidade, né, porque lá estão acervos, né, dos ex-governadores da Paraíba, os acervos privados de ex-governadores, acervos de vários intelectuais paraibanos, escritores, cineastas, artistas plásticos, jornalistas. Temos também um grande acervo em literatura de cordel, de artesanato. Então, nós temos assim, uma diversidade muito grande na Fundação Casa José Américo para a pesquisa sobre a história da Paraíba, uma grande hemeroteca, né? As coleções de jornais, né, que nós temos lá também são assim, da maior relevância para qualquer pesquisador. E, além desse acervo, né, que a Fundação tem, e se expandindo cada vez mais, até o seu espaço está sendo pequeno. Né? Para os que não conhecem, a Fundação Casa de José Américo surge a partir da própria Casa de José Américo, que é o Museu Casa, né? E tem mais 2 outros prédios, um prédio mais administrativo e social, onde tem auditório para lançamento de livros também, e tem o Arquivo dos Governadores. Então, tem esses 3 unidades prediais, mas que não dá conta
dos acervos que vem recebendo, das atividades que vem desenvolvendo. E aí nós estamos com uma outra unidade, a chamada Unidade Tambaú, que é uma extensão da Fundação. E estamos para ampliar outros espaços, não só em termos de acervo, mas também em termos de ação, de atividade, porque a Fundação ela é aberta. Nós temos uma feirinha agroecológica, né, toda sexta-feira. No sábado, se tem um programa que é o Acesso Cidadão para pessoas portadoras de deficiência, portadoras com deficiência. Né? Isso é um projeto que vem de longa data. Então, a Fundação tem vários projetos na linha também de recuperar a cultura popular, já que nós temos um centro de culturas populares e de cordel dentro da Fundação, né, para trazer o resgate, vamos dizer assim, de rendeiras, de renda de birro. Então, nós temos vários trabalhos nessa linha da cultura popular, não só do cordel, mas também desse fazer, né, dessas artes, vamos dizer assim, artesanais. Então, assim, é uma imensidão de atividades que cabe um outro programa, Ulisses. Cabe, com certeza, e eu já quero agradecer a presença da professora Lúcia Guerra e agradecer por todo esse conhecimento que ela nos passou aqui. O Sistema Norte de Comunicação vai estar sempre aberto, tanto para a gente ir lá conhecer a Casa de Zé Américo, trazer a Casa de Zé Américo aqui para dentro do Sistema Norte, para as pessoas entenderem a importância daquele equipamento para a história, para a difusão do conhecimento, enfim, para as relações sociais, humanas, pela beleza que é aquela casa. Eu sou muito fã daquela casa, acho que eu inaugurei o Memorial da Democracia lá. Enfim, tem uma participação boa lá e entrevistei a Cendino Leite, professora, no projeto João Pessoas, e um ano depois a Cendino morreu 103 anos, enfim. Foi uma entrevista que foi feita lá, na Casa de América. Então, professora Lúcia Guerra, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco, no Norte Entrevista. Eu espero contar com a senhora outras vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de tratar dessa temática tão importante para toda a sociedade paraibana e brasileira. E dizer também, não é, que nós, da Fundação Casa de José Américo, estamos abertos a tantas temáticas que são possíveis de tratar aqui, diante da riqueza, não é, de acervo e de ações que a Fundação Casa de José Américo desempenha. Obrigada por essa oportunidade, Ulisses, e também ao Norte. O Norte Entrevista fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, YouTube, Racu TV e também o Instagram. E acompanhe o nosso portal Sistema O Norte de Comunicação. Lá muitas informações para vocês do nosso dia a dia. Tenham todos uma ótima tarde. Até a próxima.